Olá, pessoal. Tá começando mais um ImaCast e hoje estamos aqui, nós, pessoal do atendimento. Então, eu tô aqui com a Girlene, a Fabiana, o Diego, que vão falar um pouquinho comigo aqui sobre os desafios do atendimento ao público no dia a dia. Eu queria que primeiro vocês se apresentassem um pouquinho, falassem qual a operação da IMA que vocês trabalham, né? E como que essa operação atua no dia a dia com o cidadão. Então, Fabiana. O meu nome é Fabiana, eu estou na IMA desde do ano de 2010. 156, eu tenho 8 anos de 156. É um desafio trabalhar no serviço 156, mas é gostoso. Eu sou bem feliz de trabalhar nesse lugar. E ali tem muitos desafios, muitos. Aí tem que ter empatia, tem que ter macete, tem que ter equilíbrio emocional, que realmente precisa. Tem que ter também afinidade com a pessoa, tentar ajudar ela da melhor forma possível, né? Uhum. Então esse é o maior desafio para trabalhar no 56. E o 156 é uma central geral, da prefeitura, né? Vocês têm que conhecer um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Temos que conhecer até o que não é da prefeitura. Porque ali é uma central onde a população entra em contato achando que pode ser resolvido tudo por ali. Assunto de Receita Federal, assunto de poupar tempo, assunto de Detran e assim por diante, né? Uhum. Então é bem extenso como que eu posso dizer? A circulação de ligações, o número de ligações é algo muito além do que alguém pode imaginar. O 56 é um desafio. É um desafio e tanto. Você, Diego? Tudo bem? Meu nome é Diego, eu trabalho na IMA já desde 2014, estou indo para o meu 9º ano e estou desde o início na mesma unidade. Eu trabalho no Centro de Saúde Santa Lúcia e tenho... Desde sempre no Santa Lúcia? Desde sempre no Santa Lúcia. Uau. Eu gosto muito disso. Legal. É legal porque eu nasci lá, eu moro lá desde quando eu nasci. Então, você mora no bairro também? Quando eu entrei, eu achei que eu fosse ter essa dificuldade por conhecer todo mundo no bairro, mas eu acabei tendo isso como ponto forte. Conheço todo mundo, então acho que eles acabam me respeitando um pouco por causa disso. Já sabe que eu não sou a prefeitura e muita coisa não é da minha alçada, né? Uhum. Então acho que eles acabam me respeitando um pouco por causa disso. E me dou bem com todo mundo, tô lá há 8 anos, indo pro 9º, nunca tive nenhum problema sério, graças a Deus. Acabo me colocando também no lugar de muita gente por conhecer todo mundo, às vezes isso acaba passando do limite, porque eu sou muito emotivo, então eu acabo levando pra minha casa muita coisa e... Eu preciso aprender um pouco a separar um pouco mais, mas é do ser humano, né? Então, acaba acontecendo. Mas eu gosto muito de trabalhar lá, desde sempre lá. E lá no CS Santa Lúcia, você faz trabalho de recepção, Recepção, né? Sou da equipe de atendimento na recepção. E a gente tem muitos desafios lá, muito. É um centro de saúde muito lotado, tanto em ligação no centro de saúde, mas também presencial, sempre muito cheio. Depois da pandemia, muito mais, mas é bem intenso lá. Então vai ter muita coisa de desafios pra gente falar. Com certeza. Vai. Com certeza. Você, Girlene? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Girlene e eu trabalho no Porta Aberta no setor de tributário. Eu trabalho lá desde 2014, então eu estou, na verdade, no Porta Aberta desde 2014, que eu era do SAC, né? Então entrei na IMA em 2013. Então, esse ano eu completo uma década de IMA. Mas eu sempre trabalhei na área tributária, na Secretaria de Finanças da Prefeitura de Campinas, que particularmente é um setor que eu gosto muito. Então, estou contente lá também, assim Legal. Como o Diego. Desenvolvo um trabalho que eu gosto, uma equipe bacana. Então, eu tô feliz lá, então não tenho planos de sair de lá, tô feliz lá, tô contente. Acho que é isso. Legal. E é interessante a gente pensar que às vezes o mesmo cidadão que a gente atende no 156, né? Sim. Pode ser o mesmo cidadão que a Girlene tá atendendo lá no Porta Aberta, que o Diego tá atendendo lá no Santa Lúcia, né?
mas eu costumo falar que ele se veste de uma forma diferente, né? Às Sim. vezes é o mesmo cidadão, mas ele vem com um perfil diferente em cada atendimento. Sim. Então, Fabiana, se você puder falar um pouquinho como que é o perfil do cidadão que liga lá no 156. Ele liga bravo, irritado, ou não, ele já liga procurando mesmo uma informação, com muitas dúvidas. Vários tipos, várias personalidades, vamos dizer assim. Tem gente que liga calmo e precisa de resolver um assunto muito sério. Tem gente que liga bravo e o assunto é bem superficial. Tem vários tipos mesmo, tem várias pessoas. Tem pessoas que entram em contato perguntando que horas são. Como assim? Sim, sim. Tem gente que pergunta que dia que é hoje, entendeu? Então, 156, quem vai atender o 156 algum dia, se vocês tiverem oportunidade, é bem desafiador, como eu falei pra vocês, né? Uhum. Tem gente que entra em contato, sim, brigando com a gente, achando que nós somos o culpado daquela situação. Mas a gente explica, senhor, a gente vai encaminhar o seu pedido, mas já fiz vários pedidos. Entre em contato com a ouvidoria, entre em contato com outros departamentos e assim por diante. O serviço 156 é a porta de entrada, né? Prefeitura, população, prefeitura. Então nós temos que ter um equilíbrio emocional muito grande. Uhum. É muito grande mesmo, bem desafiador. E lá no Santa Lúcia, eu imagino que o pessoal vá, assim, numa situação bem frágil, né? Até, porque é uma questão de saúde, Sim, né? Verdade. Sim. Eles procuram, como da Fabiana, eles procuram com vários perfis, né? Desde, eu tô em casa, vou lá agendar uma consulta, sem uma coisa de rotina, não que não precise, mas uma coisa de rotina, e outro que vai com uma coisa mais séria, que talvez ele teria que ir num pronto-socorro, e ele vai lá querendo a solução imediata, como se fosse de um pronto-socorro. A gente tem que saber lidar com as duas situações, ter empatia, entender primeiro qual é o caso, primeiro aquela conversa, aquele acolhimento, que é a porta de entrada do centro de saúde, que é o acolhimento, e a partir daí direcionar o paciente para onde ele precisa ir. Se for uma rotina, se for uma urgência de pronto-socorro, ele vai ser direcionado. Às vezes ele não gosta muito disso, porque pronto-socorro a gente sabe é muito lotado, é uma espera muito grande, mas às vezes não é uma questão de centro de saúde, ele precisa ir no pronto-socorro. Caiu, quebrou, machucou o pé na hora, não sabe se é uma fratura, alguma coisa do tipo, e a gente não tem raio-x no pronto-socorro, no centro de saúde. Precisa ir no pronto-socorro antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer medicação, ele precisa ter esse diagnóstico de um médico de pronto-socorro, de um exame mais detalhado. Então, a gente precisa falar com calma com ele, conversar, explicar, e o seu acolhimento do centro de saúde, particularmente, a gente se dá muito bem nisso. E é legal frisar isso, né? Que o centro de saúde é uma unidade básica de saúde, né? Tem muitas pessoas que não têm essa diferenciação. Se for uma emergência, tem que ser um pronto-socorro, um hospital, né? Com certeza. Então, acho que isso não fica muito claro, às vezes, para a população, até pela situação, né? Às vezes é uma situação de saúde, então a pessoa fica desesperada, né? E vai no primeiro lugar que vem na cabeça, Sim, né? claro, ou mais perto. Ou mais próximo, exatamente. E lá no Porta Aberta, o pessoal chega bravo? Alguns chegam bastante bravos, assim, principalmente quando se trata, um exemplo, entregou um empreendimento novo e aí ele é um imóvel de habitação popular. Aí chega os carnês, mas falaram que eu não ia pagar IPTU, agora chegou isso aqui, o que é isso aqui? Uau. Então, assim, dá um pouquinho de trabalho para a gente poder explicar, porque existem casos que a prefeitura não mandou o IPTU como eles pensam, que ele vê o carnê e fala IPTU. Mas existem casos que vai lá IPTU isento, é só a taxa de lixo. É só para leitura aí no lei. Isso, mas o que acontece? Eles têm a dificuldade mesmo, né? Porque falam, falaram que eu não ia pagar IPTU, agora eu estou pagando IPTU. É difícil de lidar com algumas situações, mas a maioria a gente consegue dar a volta por cima, explicar corretamente. É que tem pessoas que são extremamente leigas, né? Então ela tem uma dificuldade maior de entender o que a gente está explicando. Então a gente
explica a situação de uma forma, aí ela não entendeu, a gente dá a volta, fala, vamos fazer aqui o contrário, né? Faz um rascunho, olha, senhora, é assim que acontece. Então, muitas pessoas que procuram porta aberta são muito leigas. Sim. Inclusive, agora mesmo que muitos serviços foram colocados à disposição da população em geral, que muita coisa é feita através do site, né? Que não precisa se deslocar para ir até a prefeitura. Então, quem vai lá são mais as pessoas, assim, tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas, claro que, de uma forma ampla, a gente atende todo tipo de contribuinte, né? Sim. Mas as pessoas que são mais leigas são as que a gente mais atende, que vão lá, ano sai ano, estão lá todo ano. E assim, a gente já conhece alguns até pelos nomes. Como vai? Eu chego, a gente vê o número da senha e fala, fulano, a gente brinca, seu fã. Essa história da gente conhecer pelo nome, eu acho que é comum em todos os Sim, atendimentos, né? sim. Eu, pelo menos, quando eu atendia, tinha umas figurinhas carimbadas lá, né? Que a gente vira até amigo, assim, liga pra conversar, né? É verdade. Muito legal. E essa questão também da legislação tributária, né? Não só a legislação tributária, mas acho que o 156 talvez tenha bastante isso, né? De tratar de alguns serviços que dependem de uma legislação específica. Sim. Por exemplo, iluminação pública, alguma coisa nesse sentido. É difícil porque é complexo, né? Sim, pra com gente, certeza. porque eu penso assim, a gente aqui também é cidadão, né? Sim. Nós utilizamos os serviços públicos que nós prestamos. Verdade, né? verdade. Então, somos contribuintes. Isso, pra gente também é complexo, né? Então, acho que isso também faz com que a gente tenha uma empatia um pouco maior, né? Assim, com certeza. no serviço público, né? Com certeza. Você fala, não, peraí, se eu também não consigo entender isso, peraí, vamos... Às vezes a gente, inclusive, fala isso pro contribuinte. Fala, olha, eu sou aqui a prefeitura nesse momento, a IMA, mas eu também me coloco no lugar. Eu falo, olha, eu entendo o que você está dizendo, é que isso não funciona da forma que o senhor quer. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa separação, se colocar no lugar deles e dizer, olha, eu entendi. A empatia. Porque às vezes eles querem algo que não é possível. Aí Sim. você vai explicar, a legislação diz isso. Mas a pessoa, às vezes, não tem essa noção de legislação. Ele quer, aí a gente tem que ter essa empatia de... Essa flexibilidade. Exatamente. Verdade. E, pessoal, como que vocês veem hoje essa questão da pandemia, né, da Covid-19? Vocês acham que impactou nos atendimentos de vocês? Vocês percebem uma diferença entre o contribuinte ou o munícipe pré-Covid e o pós-Covid? Mesmo não sendo... O Diego vai falar, né, diretamente da saúde, né? Sim. Que foi a mais impactada, eu acredito. Com certeza. Mas mesmo não sendo diretamente relacionada à saúde, vocês perceberam alguma diferença, porta aberta ou 56? Sim. Lu, realmente as pessoas, elas não sabem mais o que falam, elas não conseguem mais raciocinar. A gente atende a população do cadastro único. Eles entram em contato com a gente, faz a pergunta, mas não é aquilo que eles querem, é uma outra coisa. Um exemplo, entra em contato com a gente querendo saber o porquê que o benefício dela foi cortado. Mas aí tem a diferença, que aqui o 156 é do município, é um telefone do município. E o cadastro único é do governo federal, então não temos acesso ao sistema do governo federal. Então não temos como saber o que está acontecendo com aquele cadastro. Só que eles não querem saber. Eles querem que aquele dinheiro que eles estão precisando esteja na conta deles. Uhum. Eles querem colocar comida na casa na mesa deles. Precisam, exatamente. Então, a forma como eles entram em contato com a gente com relação a esse assunto é muito triste. Eu percebo que eu acho que assim, é o primeiro canal que vem na cabeça, exatamente, né? Porque o 156, na verdade, é legal a gente frisar também, não atende cadastro único, né? Exatamente. O 156 faz apenas o agendamento para realizar o cadastro, né? Exatamente. O agendamento para a pessoa ir em determinado local, no dia, no horário agendado, levar documentos, se apresentar. Só que realmente eles querem o dinheiro na conta para comprar o alimento, para fazer, enfim, N coisas que eles gostam, enfim, nem vem ao caso. Mas entre em contato com a gente
Tem gente que entra chorando, entra em contato chorando, entra em contato desesperados. Depois da pandemia, realmente ficou bem mais difícil com relação a esse assunto do cadastro único, né? Cadastro único engloba Bolsa Família, Auxílio Brasil, LOAS, BPC, carteirinha de idoso e assim por diante, né? Todos aqueles benefícios do governo federal. Ficou bem difícil mesmo. Será que eles estão procurando mais esse benefício por causa do desemprego? Também. Aumentou muito o número de pessoas procurando por esse benefício em Campinas. Aumentou demais. Eu acho que as pessoas ficaram mais fragilizadas também, mais assim, às vezes estressada, né? Porque não, tem o estresse, tem a fragilidade, tem também, enfim... Tem até também, enfim, né, o comodismo. A intolerância. Então, tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida mesmo. Mas a gente percebe que a população campineira, ela está muito carente. Que nem falou, no caso do posto de saúde, imagino que deve ser mais difícil. Mas a gente percebeu muito isso também na questão da pandemia, que as pessoas ficaram bastante intolerantes, tipo, elas querem que todo mundo entenda, né, a situação que o país, de uma certa forma, está passando. Então, elas já chegam até no próprio porta aberta, chegam assim estressadas, porque a gente entende que o IPTU é a última coisa, não é a prioridade, né? A prioridade é a comida e tudo mais, é a saúde, né? Se não tem, então, às vezes a pessoa fala, eu quero pagar o meu imposto. E aí, mas às vezes a pessoa está devendo, não tem como pagar naquele momento, porque existem casos que você via que realmente é pandemia, porque você via certinho, 19, 20, 21, a pessoa sempre pagou IPTU lindamente e naquele momento não estava conseguindo mais pagar. Então elas chegam lá muito nervosas, era difícil de contornar, principalmente quando tinha um atendimento na porta, porque isso a gente está falando no pós-pandemia, está falando na pandemia mesmo, que o pessoal não entravam no atendimento. Tinha uma triagem na porta, depois as pessoas iam para o balcão, só depois pegavam senha para ir lá dentro. Certo. Então, quando elas chegavam na porta, que a gente já falava, olha, tá funcionando assim. Aí eles estavam muito estressados, nervosos, intolerantes mesmo, assim. Foi um período muito difícil. Agora tá voltando a melhorar, as pessoas estão mais gentis, mais doces, mais educadas. Já podem entrar. Já estão, né? Fiquem à vontade. Né? Porta aberta. O porta aberta agora está de portas abertas. Sempre. Mas durante a pandemia, eu acho que era uma situação, durante o auge, né? Sim. Assim, era uma situação mais complicada mesmo, né? Porque tem o medo também de sair de casa, né? Verdade. Primeiro teve o não poder, depois teve o não querer, né? Por medo mesmo. Por medo. Primeiro a pessoa ficou brava de não poder, depois ela ficou com medo de poder. De poder, né? Não querer. É uma situação nova, então será que eu posso mesmo sair de casa? Verdade. Não, eu mesma era louca, né? Todo mundo lá no porta aberta. Eu, inclusive, eu acho que eu abandonei a máscara semana passada. Enfim. Porque eu fico usando, falo, tem um bebê, não se vacina. Então, essa é uma questão que eu gostaria de falar. Porque no centro de saúde o paciente agora ele pode entrar sem máscara. Isso foi divulgado no Diário Oficial. Tudo certo, ele pode entrar sem máscara. Agora ele briga porque ele quer máscara. Ele quer que a gente forneça uma máscara para ele porque ele esqueceu. Mas quando ele tinha que ir de máscara, ele não queria ficar de máscara. Precisava brigar, falar mais duro com o paciente para que ele colocasse a máscara no rosto. Agora ele briga com a gente porque ele quer uma máscara. Ficou difícil. É engraçado. E aí vocês diriam, então, que a Covid foi um grande desafio para o atendimento ao público? Com certeza. Sim, com certeza. Eu, particularmente, eu acredito que isso tenha acarretado muitos problemas emocionais. Sim. A saúde mental, ela está sendo muito procurada no centro de saúde. Eu acho que a partir daí, da saúde mental, começa a ir para as outras áreas, que no caso no tributário, no 56, a pessoa já chega fragilizada, talvez com ansiedade. Isso tudo começou a acontecer na pandemia. Então eu acredito muito que a saúde mental foi muito prejudicada nesse período de pandemia. Sim, tá bem certeza. complicado no centro de saúde. E já que a gente está falando de cidadão estressado, né, com dificuldade aí, de equilíbrio emocional, vocês lembram de alguma situação assim que vocês falam, não, hoje eu perco a paciência com essa pessoa?
Não precisa falar o nome do cidadão, né? Mas vocês lembram? Teve alguma situação marcante, assim, pra vocês, nesses anos todos de IMA? Então, você quer começar? Não, pode começar, por favor. Muitos. Eu peço pra esquecer, por isso que eu não tô... Então, como eu disse, eu sou muito emotivo, eu levo pra minha casa, eu fico triste. Você fica remoendo. Eu fico remoendo. Eu não deveria, a gente precisa separar um pouco. Terminou o expediente, a gente precisa ir embora, viver a nossa vida com a nossa família. Sim. Mas, do mesmo jeito que a gente tem a empatia de levar uma situação mais emotiva do paciente quando ele está fragilizado, quando ele briga com a gente, quando ele discute com a gente também fica magoado e leva para casa assim. São muitos motivos. Às vezes ele briga com a gente por coisa que não tá ali na nossa alçada, sabe? Ele quer um médico e a gente sabe a situação da saúde pública, né? Que é mais complicada, não é do jeito que a gente... É uma demanda alta. Né? Eu falando como paciente também, como cidadão, não é exatamente do jeito que a gente precisa, do jeito que a gente merece por cidadão, ser humano. A gente merecia mais, mas eu, como outro lado, eu vejo que a demanda é muito alta para suprir tudo isso, para atender essa demanda muito alta, é muito complicado, é muito difícil. Eu entendo o lado do trabalho, do serviço, da prefeitura, da IMA, como recepção. Então, é muito difícil. Às vezes, a senha tá lá em 20 senhas para chamar e a gente tá chamando um atrás do outro. Às vezes, um atendimento demora um pouquinho mais, porque a gente tem que ter a empatia. Tem paciente que precisa daquela conversa, mesmo na recepção. Precisa ter um atendimento mais minucioso. Às vezes, a gente demora mais, mas o outro que tá sentado esperando, ele não quer saber. Na hora que chama a senha dele, ele já vem cuspindo fogo. Isso a gente leva para casa também, porque não é culpa nossa, sabe? Ele não quer saber se tem um monte de gente esperando, ele quer ser atendido naquela hora, e ainda mais se ele esperou aquele tempo todo, chega na recepção, não tem o médico que ele precisa, não tem o atendimento de pronto-socorro que ele precisa no centro de saúde. Então é complicado. Fabiana tá querendo esquecer. Não, eu esqueço. Eu esqueço porque eu lembro de alguns colegas de 156, alguns colegas que trabalharam aqui há muito tempo, que tiveram problema de psicológico. Eu falei, opa, não, eu preciso separar as coisas. E eu aprendi a separar. Eu aprendi, eu não levo nada pra minha casa. Eu não levo. Assim, ó, vai ficar aqui, querido, você vai ficar aqui, amanhã eu volto, e amanhã a gente pega, a gente conversa de novo, depois a gente sai de novo. Não, eu não pego. Eu não pego. Então, eu não tô lembrando mesmo de assuntos, mas tem vários. Eu sei que tem vários. Colegas que falam também, eu preciso sair, preciso tomar uma água, eu preciso respirar, porque a ligação que eu peguei agora foi terrível, foi punk, né, como dizem, né? Eu não sei nem o que significa punk, mas enfim. A gente fala assim, né? Mas gente, Gi, fala aí alguma situação enquanto eu vou... São muitas, né? São muitas. A gente tenta puxar na pressão, a gente não lembra. Mas eu lembrei um que eu tava no balcão, né? Porque lá tem um revezamento, pessoal vocês pegam o pessoal da RI, geralmente eles colocam 4 no balcão, um do DCCA, um do DRM, um da prefeitura que faz uma forma geral, e o outro da RI, que sou eu, tava esquecendo. Aí chegou uma pessoa, porque você não pode titular a pessoa, dizer aquela ali tem cara de inteligente, aquela ali não pode. Não. Mas a gente vê, às vezes a pessoa chega, né, toda arrumada, e você olha na bolsa do pô, olha aquela bolsa ali. Legal. A pessoa chegou e falou, eu quero ser atendida. Aí eu falei pra ela assim, tá, a senhora tem o documento da senhora pra eu ver se tá agendado? Não agendei. Falei, tá, tudo bem, tem os computadores aqui do lado, pro atendimento, a senhora pode usar os computadores ali pra agendar, se a senhora tiver qualquer dúvida, a gente pode ajudar a senhora. Aí ela falou assim, mas não tem ninguém pra agendar aqui pra mim? Falei assim, a gente auxilia a fazer o agendamento, né? Se a senhora tiver alguma dificuldade, a senhora chama. Aí ela foi lá no computador, e aí, tipo, computador, gente, é mouse, né? O pessoal tá acostumado com touch, né? Aí ela falou assim, onde é que clica aqui? Onde é que clica? Querendo apertar direto no computador. Eu, não, senhora, é no mousezinho aqui e tal. Aí fui explicar pra ela como é que fazia, como é que entrava. Aí fui fazendo passo a passo. A senhora vai aqui, vai ali, vai lá e vai fazendo agendamento. Aí quando deu um erro, mas o erro que deu foi senha.
Mas eu acabei de cadastrar a senha. Eu falei, sim, mas então a senhora coloca a senha. Ela colocou a senha, deu a senha errada. Aí eu peguei e falei pra ela, não, mas é um problema de senha. Então vamos falar que a senhora esqueceu a senha, vai mandar uma nova senha pro e-mail. Resolvido o problema. E resolve o problema. E aí ela levantou, pegou a bolsa dela e falou assim, vocês são tudo um bando de mula. Bando de burro, vocês não sabem nada, vocês estão porque você tem muita má vontade. É nesse nível, assim, não sei se pode falar, depois vocês cortam. Mas aí eu falei assim, aí eu brinquei com as meninas, falei, gente, ela chamou todos nós, um bando de mula, né? Sim, mas eu falei, se ela tivesse me xingado, eu ia dar uma resposta, mas xingou todos nós, então tudo certo. Eu não vou me estressar, não. Até porque nem vale a pena, né, gente? A gente for estressar a todo momento com o que as pessoas falam, como eu falei, às vezes eles confundem, né? A pessoa fala assim, ó, vim pagar isso aqui. É como se você tivesse dinheiro em caixa. Eu quero pagar isso que eles querem. Não, eu quero meu dinheiro de volta. Eu paguei isso aqui errado. Eu paguei um negócio em duplicidade. Então, eles confundem muitas coisas. Se a gente for sair do centro, todo momento que eles faltam com respeito com a gente... Então, a gente nem conseguiria trabalhar e atender. Por isso, a gente tem que ter equilíbrio emocional. Exatamente. Você respira, toma uma água, sai, Sim. volta plena, né? Conversa com o pai. E fala, tá tudo certo. Isso. Então, acontece muito Que ó. isso. Acontece bastante. Gente, eu realmente vou ficar devendo. Gente, é sério, eu peço mesmo pra esquecer. Mas é legal você ter esse equilíbrio, Nossa, assim, eu né? peço mesmo, sabe? Essa invejo. noção, né? Faça igual. Eu ia faça até igual. perguntar, o que vocês fazem, assim, pra distrair a cabeça? Porque realmente Eu vou pro Supremo. tem alguns dias, né? Mesmo não sendo no atendimento, às vezes a gente já tem aquele dia estressante, Sim, né? sim. O que vocês fazem pra distrair a cabeça, assim? No DRI, a gente come bolo. Ah, meu Deus. Eu acho que esse é o mal da imã, então. Porque a gente faz assim, cada dia um traz um bolo, e fica fazendo cotação, você quer bolo de que hoje? A Fabiana, ela não vai se manifestar nesse ponto, porque eu sei que o 56 tem bolo também. A gente faz, quero bolo, daí tipo, ela pede, a solução é o bolo. Fala assim, que nem, né, eu tava falando assim, gente, eu tive férias, teve feriado, eu engordei. Falei, preciso perder peso. Falei assim, depois que a gente passa dos 40, a gente tem dificuldade de perder peso, né, gente? Tem dificuldade. Aí eu falei assim, o que a gente vai fazer? Aí o pessoal fala, gente, não tô comendo bolo, tal, tô de dieta. Às vezes eu tô com muita raiva, eu falo assim, eu vou quebrar meu jejum intermitente hoje. Aí eu vou lá, como um bolo. Aí você desconta no bolo. Desconto no bolo, Não, como um gente, bolo. não. Eu vou pro Supremo, papai, pelo amor. Não, Deus, não tem que ser, gente. Não tem outra coisa. Não tem. Não tem. Não Não tem. Válvula de escape. tem. Põe válvula de escape. Põe escape. Não tem condição, gente. Eu apelo mesmo, senhor. Ó, tá acontecendo isso, senhor. Não, tudo bem, minha filha. Vamos lá. Eu vou fazer um carinho, fazer cuidar de você. E tudo certo. E acalma o coração e segue. E sigo. Então, eu vou passar por um tratamento e eu vou seguir é isso, entendeu? Vou seguir a orientação que ele me der e assim vai. E o Diego, o que faz, assim? Quais são os seus hobbies para desestressar um pouco? Porque saúde é um lado complicado, eu imagino que seja estressante, né? Então, você fala fora do trabalho, depois que a gente sai, a gente come muito. Mas, eu sou casado novo, né? Então, eu sou muito amigo da minha mulher. Ah, que legal. A gente sai bastante, eu me divirto muito. Ai, muito bem. Que legal. Quanto tempo vocês estão casados? 5 anos, mas Casado novo? eu considero novo ainda das outras Olha, pessoas que eu conheço. isso que é amor. Mas eu conheço minha esposa desde que ela nasceu, porque ela morou em frente à minha casa a vida toda, então Nossa, Legal. gente, que legal, né? Legal. Poxa, que bacana. Deus abençoe. minha melhor amiga. Que declaração! Como chama sua esposa? Cláudia. Cláudia, olha a declaração do Diego aqui. É bem legal, hein, Cláudia? Ela é minha válvula de escape. Ela me ajuda. Nossa. Ai, gente, eu fiquei emocionada. Que bacana, Deus abençoe. Amém. Que legal. Gente, e falando um pouquinho aqui do nosso ramo de atuação também, né, que é a tecnologia, a Gia até falou, né, o Porta Aberta tem muitos serviços online agora, né? Bastante. São poucas pessoas que ainda precisam ir presencialmente, assim, né? Diminuiu Isso. bastante. Diminuiu bastante. Tanto assim, antes a demanda era muito grande, né? O pessoal ficava aglomerado ali naquela sala ali, grande. Agora a gente atende constante, né? O dia todo, mas não é aquela coisa de espera, que antes dava espera de até 3 horas, né? Dava espera lá.
Agora, muitas pessoas vão lá ainda sem agendamento. Se tiver tranquilo, o pessoal encaixa. Se tiver, tipo, uma certa idade, tem pessoas que têm dificuldade com a tecnologia. Então, ela não vai conseguir. Não adianta você chegar lá e você falar, olha, a senhora tem que agendar. A gente fala pra todo mundo, tem que agendar. Mas a pessoa não consegue, né? É caso Mas, caso, isso. né? Mas a gente sempre divulga, olha, tal serviço está no site, tem muita coisa que não tem essa burocracia, eles desburocratizaram, né, o serviço, então muitos serviços estão dispostos no site. Tem pessoas que não sabem, mas os que sabem vão lá, cadastram, faz um ambiente exclusivo, eles podem fazer o parcelamento lá no conforto da casa deles, né? Sem ter que enfrentar trânsito, gastar com estacionamento, se estressar. Exatamente. Então, assim, a tecnologia, ela é a nossa aliada, né? É verdade, ela tem que ajuda ser. o contribuinte, né? O cidadão, de forma geral, e nos ajuda também. Porque o atendimento ficou bem melhor, ficou bem mais leve, né? que bom. Tá bem mais bacana, tá mais prazeroso, porque não tem ainda o estresse, mas não como era antes. Então, mudou assim da água pro vinho. Tá muito bom mesmo o atendimento. Aí vocês conseguem se dedicar mais, né, aos casos que aparecem, eu imagino. Exatamente, porque às vezes a pessoa também chega lá, ela tá estressada, mas ela precisa conversar. Ela vai lá, obviamente, para pagar tributo. Sim. Mas tem vezes que a pessoa precisa conversar, Verdade. né? Às vezes, lá no DRI, que é o atendimento específico, é só risada, assim, porque às vezes o contribuinte vem e ele tá muito bravo, e de repente a gente começa a conversar, e aí começa a rir. Então, tipo, bater papo, exatamente, descontraído. Então, tipo, atendimento lá do Porta Aberta tá muito bom, né? Porque antes era bastante difícil. Ainda tem, né, as suas dificuldades, mas melhorou com a questão das pessoas terem acesso a muita informação. Quando elas não têm, elas ligam lá no 56 pra falar com a Fabi. Então, assim, tá legal. O fato de disponibilizar o serviço, colocar ao alcance das mãos do cidadão, facilitou muito para eles e pra gente também. Legal. E vocês, gente, na área de vocês, assim, tem algum dos serviços que já pode ser feito online, que não precise, que a saúde eu acho que nem tanto, né? Talvez agendamento. Eu acho que na saúde vai ser um pouquinho complicado, porque a maioria do cidadão que vai ao centro de saúde é idoso. Então eles têm um pouquinho de dificuldade. Pelo menos eu pensando comigo mesmo, eu acho que eles têm um pouquinho de dificuldade, vão ter um pouquinho de dificuldade se tiver que agendar uma consulta pela internet ou um aplicativo, mas eu acho que eles vão ter um pouquinho de dificuldade e eles preferem esse cara a cara, esse atendimento humano, para poder se sentir melhor atendido, melhor acolhido. E eu acho que o atendimento humano ali vai ser, por enquanto, é prioridade, é necessário. O 56, desde que nasceu, é telefone mesmo, né? O povo, a população campineira adotou o 56, né? Porque é tudo lá. É tudo no 56, é tudo por telefone mesmo. Você falou que tem gente que liga pra conversar, Sim, tem gente batendo papo, tem gente que... Não, sério, gente, tem gente que entra em contato com a gente perguntando que horas são, perguntando que dia que é hoje, perguntando se dia 8 de dezembro é feriado. A gente fala assim, é feriado em todos os bairros? Entendeu? É nesse nível. Nossa. Entendeu? Mas aí você fala, feriado. É feriado. E ponto? Era isso que ele queria saber? É só isso, desliga. A oração, moça, é sério, que oração, por favor? A gente responde, tal hora. Obrigado. Enfim, Mas se você pegar o celular... É desse jeito, entendeu? Com a hora aqui, Fabi, que oração. Eu acho que é um pouco de carência, né? Um pouco de carência. Exatamente, a carência. Mas aí entra o que eu falei pra você, a questão pós-pandemia acarretou tudo isso. Tudo. Essa ansiedade, a saúde emocional, a saúde mental da pessoa foi prejudicada mesmo, de verdade. É verdade. Eu acho que a tecnologia, ela ajuda para que a gente consiga dar mais atenção para essas pessoas, né? Que já estão fragilizadas, porque essas pessoas que têm uma facilidade maior com aplicativos, né? Com dispositivos móveis, elas conseguem resolver tudo por ali. Sim. E aí, consequentemente, libera um pouco mais do tempo, né? Para que a gente dê mais atenção para essas pessoas. Quem sabe até ajudando na saúde emocional, né? Que a gente está falando aqui que tá tão fragilizada aí no pós-pandemia, né? É isso mesmo.
Eu acho que deve ser a questão mesmo que o Diego falou do contato, né, da conversa, Esse né? atendimento humanizado. Porque a questão da Exatamente. tecnologia, por exemplo, um remédio. Você quer um remédio, tem um aplicativo da IMA, né? Que você vê aonde tem um remédio que você pode pegar. Eu já Sim. usei esse aplicativo. Tem mesmo. Mas a pessoa, ela quer ir lá. Ela tem a necessidade de conversar, né? E eu fico feliz, porque eu sou um atendente humano, então enquanto eu estiver precisando de mim, eu tenho meu emprego. Excelente. É isso mesmo. Sensacional. Sensacional. Né? É isso mesmo, gente. E vocês já usaram aplicativos assim para atendimento? Vocês enquanto cidadãos, né, ou enquanto consumidores, né, vocês já chegaram a usar essa tecnologia, Sim. interagir, por exemplo, com bot, né, robôs fazendo atendimento? Como foi a experiência de vocês? O meu foi do medicamento. Eu fiz a busca também do medicamento. Foi sensacional. Tinha lá no centro de saúde, eu liguei. Por favor, me confirma, né, o medicamento e tal. Me confirmou o medicamento, eu fui lá buscar lindamente, lindamente. Era o último. Era o último. Esse Ah, aplicativo que eu bom. achei Tem que muito fazer legal. reserva e tudo. Aí que tá, eu cheguei lá, ela falou assim pra mim, moça, você vai ter que preencher um documento, separa, eu vou deixar separado pra senhora porque é o último. Eu cheguei lá, ela falou isso. Eu falei, tudo bem. Eu peguei meu Gente, medicamento. Mas esse Já peguei. aplicativo é muito bom. Nossa, já sensacional. usei também. Ele Sim. mostra todas as unidades que Sim, tem, né? Na mostra. cidade inteira. Então, se de repente na sua unidade não tem, Uhum. você já consegue ver qual que é a mais próxima, você não perde Legal, tempo. Eu achei muito legal. Não usei. Não usou? Eu- Não. Muito legal, muito eu legal. fiz uso desse aplicativo, eu acho que foi em 2012. Eu não tava nem na IMA ainda. Olha. Eu tava tomando os medicamentos, que eu tinha uma disfunção na tireoide. E eu precisava tomar Uhum. os remédios. Uhum. E aí, tipo... Aí uma amiga do meu esposo, Benete, que também trabalha na IMA, Uhum. ele é desenvolvedor. Eu ficava indo no posto pra poder saber onde é que tinha. Exatamente. Aí ela falou com ele, mas Bevo, fala pra Gi, tem um aplicativo assim que você não precisa. Aí ela passou pra meu aplicativo, Uhum. eu usei, eu achei super legal, Super porque legal. tinha que pegar e ir até um posto, não tem, esse tinha que ir Tem em que ir outro posto. Vai em outro, agora vai em você outro. peguei o Nossa. aplicativo e falei, poxa, isso daqui é sensacional, E é muito importante, maravilhoso. porque se você vê como o telefone toca no centro de saúde e a gente não tem telefonista, somos em 2 atendentes na recepção, que a minha colega também é IMA. E somos em 2 e o telefone tocando e aquele monte de senha para chamar. Na hora que a gente atende, quero falar na farmácia, eu preciso saber se tem tal medicamento. Pronto. Entendeu? A gente não tem esse acesso na recepção. Então a gente tem que estar sempre ABX, a gente tem que passar o telefone e a pessoa ligar na farmácia. Então isso é interessante demais. Então, gente, para acessar o aplicativo, é bem simples, uma consulta bem simples. A pessoa vai escrever no Google M de medicamento, C de centro, S de saúde, vai dar um espaço, escrever Campinas, vai fazer a busca, vai aparecer medicamentos no centro de saúde, e ali ela faz a pesquisa do medicamento que ela precisa, sempre informando o nome do princípio ativo do medicamento, porque se colocar o nome que sai ali na capa, né, do medicamento, não vai Pode dar ser que certo. não tem. Não dê certo, não dá certo, porque não tem na rede. Que sempre escrever o nome do princípio ativo do medicamento, e aí a consulta é realizada, e aí vê se tem o medicamento no centro de saúde, perto da casa da pessoa. E aparece enfim. todas as unidades E que aparece tem. em todas as unidades que tem o medicamento. Aparece no mapinha, né? Sim, Toda- tem um mapa, ele é, se não me engano, ele é classificado em cor vermelha, que não tem em nenhum centro de saúde, ou que não tem naquele, e em verde, que tem naquele, que está disponível naquele centro de saúde ou em outros. Então é muito bacana esse site, é muito bacana mesmo. É o site da Medicamentos, né? Medicamentos no Centro de Saúde em Campinas. O 156, o pessoal também pode registrar o próprio 156 pelo site, não pode, Fabi? Com relação aos pedidos, né, às solicitações de serviço, a pessoa pode sim fazer o pedido, né, no portal de serviços da prefeitura e fazer o cadastro e depois fazer a sua solicitação. Pode ser feito anônimo ou identificado, ela que decide, né, no ato, né, da solicitação dela. E algumas demandas ainda continuam por telefone, que é esse contato que a pessoa tem que ter com o atendente, quer falar com alguém, quer que alguém resolva e assim por diante, né? Sim.
E na área privada, assim, né? A gente está muito acostumado a trabalhar com a área pública, né? Mas na área privada, vocês já tiveram contato com algum desse atendimento eletrônico, assim? O que vocês acharam? Banco, né? Banco eu não gosto, porque às vezes a nossa dúvida, a nossa questão é uma questão bem particular, ou então a gente não sabe mesmo fazer a pergunta que a gente precisa da forma que o robô, o eletrônico ali vai entender do jeito que a gente quer que ele entenda. Exatamente. Então, por isso o atendimento humanizado é muito importante, não pode acabar. Pode ter sim esse atendimento eletrônico para facilitar a demanda, agilizar, mas no final aquele número 9 para falar com atendentes, entendeu? Isso é muito importante, Perfeito, não pode acabar. Perfeito, tem que ter. É verdade. Isso é verdade. É verdade. O atendimento humanizado ainda é o melhor. É o melhor. Né? Falar com robô é algo que tipo, incomoda também. Não gosto não, prefiro falar com pessoa. Por exemplo, a experiência que eu tive falando de área privada foi ligando na companhia aérea. Que eu fui fazer o check-in, e aí eu fiz o check-in do meu esposo, e aí não apareceu do meu filho. Eu falei, pô, como é que eu vou viajar? Não tenho aqui para fazer do meu filho, não consigo reservar o banco nem nada. Aí tento falar, mas não, faz isso, faz aquilo, aperte aqui, aperte lá. Gente, pelo amor de Deus, quero falar com alguém me escute nesse Isso lugar. é muito importante. E você não conseguia, sabe? Depois de séculos, de não sei quanto tempo, eles foram me informar que eu não conseguia fazer o check-in porque existia uma criança. Então, a criança não pode fazer check-in eletronicamente, tem que ser no aeroporto. Então, talvez a nossa questão é uma questão mais específica, que a gente não saiba como dizer isso no eletrônico. Eu tô dizendo eu sou uma pessoa nova, imagina se é um idoso, sabe? É complicado tem isso. Casos e casos, né? É Tem casos que agiliza bastante. Exatamente. Mas tem que ter essa opção, né? De ir para um humano. Exatamente. Sim. Porque nem chat eles colocam mais nas companhias aéreas. Difícil, você quer ter uma dúvida nesse sentido, é terrível. É só ajuda com perguntas frequentes. Exatamente. E às vezes a nossa dúvida não está nas perguntas frequentes, sabe? Exatamente. No setor privado, acho que hoje uma dificuldade é ser atendido, né? É isso mesmo. Você fala, graças a Deus alguém me ouviu. Que no setor público a gente tenta ampliar ao máximo, né, as possibilidades de atendimento. Parece que o setor privado vem reduzindo, né, ao máximo. É verdade. Às vezes eu penso que é pra gente desistir do que a gente quer. Exatamente. O intuito é dificultar para que a pessoa desista e para de encher o saco. E pensando um pouco nisso, vocês diriam que, porque hoje a gente percebe da população uma cobrança cada vez maior em relação aos serviços públicos, né? Sim. Eu acho que hoje é até uma coisa positiva, assim, porque tá tudo muito transparente, né? Sim. A gente tem a obrigação de ser transparente. Sim. E tem que ter mesmo. Com certeza. Acho que todos nós pagamos impostos, exatamente, né? E acho que a transparência tem que existir. E a transparência traz uma cobrança cada vez maior por excelência. Né? Então, pensando nessa diferença que a gente está falando do setor privado restringir o atendimento e o setor público estar preocupado em ampliar o atendimento, vocês diriam que o setor público hoje está demonstrando uma empatia maior com a população? Como que vocês enxergam isso? Sim. Eu acredito que sim, porque a dificuldade está enorme em todas as áreas, né? Como falou, banco, companhias aéreas, plano de saúde, dificilmente você consegue falar presencialmente com alguém. Então eu acho que eu concordo sim. Eu também concordo. Por um lado, a gente fica feliz porque a população espera mais da gente. Quando espera mais da gente é porque acredita que a gente possa cumprir essa demanda, né? Então a gente se sente importante nesse caso. O serviço, eu digo, não o atendente, mas o serviço pode se sentir importante e especial para essa cidadão, né? Para esse cidadão. É legal a gente pensar nisso, né? Porque o setor público, ele se espelha muito no privado, né? Pelo privado ter uma facilidade maior para utilizar os recursos financeiros até. A gente se espelha muito em tecnologias que o setor privado esteja usando, mas de repente no setor público a gente está conseguindo empregar melhor essas tecnologias, né? Sim. Não sei, talvez uma reflexão aí, né? Entendi. Não, mas é isso mesmo, Lu. A gente precisa
buscar todos os recursos que a gente puder. Uhum. Tudo para facilitar para a vida de todo mundo, né? Inclusive a nossa e a deles. Eu acho que tem que ter essa facilidade para todo mundo. A excelência em atender. Excelência no atendimento. Eu é acho isso que mesmo. É isso mesmo, Gi. Eu acho que se unir o digital, o eletrônico com o atendimento humanizado vai sair uma união perfeita. Perfeito. No caso, eu posso falar com propriedade, porque o centro de saúde ele informatizou lá, ele deixou o prontuário eletrônico, né? Que é o sistema do ESUS. E antigamente a gente usava o prontuário físico, que são as pastinhas lá, que com o tempo a gente tira, coloca o arquivo, vai rasgando todas as pastas, o papel amarelo, às vezes de tanto o paciente lá frequentemente a pasta acaba extraviando ou ir para um outro setor e a gente fica procurando e naquele desespero num atendimento que tem que ser ágil, porque tem muita gente esperando. O atendimento eletrônico ele veio para ajudar muito, porque o paciente ele passa pra gente o número da pasta dele e a gente digita e ele tá ali no sistema. Não tem erro, não tem extravio de pasta. Então, o atendimento humanizado para escutar o paciente e o atendimento eletrônico pra gente localizar ali no sistema, que ficou muito bom. Isso é um casamento perfeito. E aí o médico consegue ver todo o histórico, né? Não só o médico da unidade, mas o médico de qualquer unidade vai conseguir localizar ele e o que ele fez naquela outra unidade. Então, se ele for transferido, não tem aquela transferência, isso não vai impedir ele de ser atendido esse tempo de transferência da pasta, não vai impedir ele de ser atendido lá do outro lado da cidade, porque é tudo virtual, tudo no sistema agora. E esse atendimento, esse é do SUS que você falou, então é nível nacional, né? Nacional. Porque nacional. a minha irmã passava com um médico lá em Leme, minha mãe se mudou para Limeira, e o médico tinha acesso a todas as informações dela, Sim. já ali que ela tomava, as medicações, quando mudou. Muito legal. Quando ele vai transferir o prontuário físico, a gente pede um tempo para ele de 30 dias, às vezes pode chegar antes, às vezes, dependendo da demanda, pode atrasar um pouco. E nisso, ele ia já para o outro bairro, né? Ele se mudava para outro bairro, queria fazer o cadastro dele, que não impede dele fazer o cadastro, mas aquele histórico de atendimento na pasta física, o médico precisa saber a medicação que ele toma, a quantidade que ele toma, tudo que ele já fez, as doenças que ele teve. Então, isso antigamente atrapalhava esse tempo, atrapalhava o paciente, causava um estresse na recepção, causava um estresse no acolhimento, porque o pessoal precisa do histórico que o outro médico fez dele para poder dar continuidade àquele tratamento. Não pode simplesmente, eu tomo tal remédio. Então não pode isso. Ele vai precisar ser avaliado novamente, o médico vai ter que ver que ele realmente precisa daquele tipo de remédio, daquela quantidade. Isso no eletrônico, no digital, ficou muito mais simples para poder localizar e identificar o que o paciente precisa. Bom, gente, o papo tá muito gostoso. Acho que desafios temos sempre, né? Os desafios nos movem de uma certa forma. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Agradecemos também. Muito obrigado. Foi muito gostoso ouvir um pouquinho do dia a dia de vocês, ouvir o que vocês pensam sobre o atendimento, sobre o cenário atual. Sim. E agradecer, né? Agradecer esse bate-papo. E estamos encerrando, então, mais um ImaCast. E até a próxima, gente. Até a próxima. Valeu, tchau, Obrigada, hein? Tchau, tchau.